Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula e hoje nós vamos aprender sobre esboços, né? Como vamos transferir o desenho, a referência que a gente quer pintar para o nosso papel. Se você já tiver alguma prática ou experiência com desenho, você pode simplesmente usar a técnica que você está adequado. Então você pode observar a imagem e ir transferindo para o papel, desenhando à mão livre, ou então eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas para quem ainda está aprendendo a desenhar ou então quer pular essa parte do desenho e ir direto para a parte da pintura. Então vou mostrar algumas técnicas onde você consegue transferir até com mais precisão, se você quiser uma pintura um pouco mais realista, quiser o desenho realmente bem fidedigno ao original da sua referência, essas técnicas vão te ajudar. Uma forma bem prática que você pode fazer para você transferir o seu desenho para o papel é pintar o verso da folha com grafite. Então aqui eu estou observando onde está a minha xícara. Eu pinto toda essa região com grafite, um lápis normal. Esse aqui é um 7B. Então eu pinto toda a superfície que eu quero transferir. Em seguida, posiciono aqui a imagem onde eu quero pintar e aí eu vou ir riscando por cima dessa imagem. E eu vou conseguir transferir esse grafite para minha folha. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho. Aproximando dá para ver. Você vai transferir todo o desenho. E é interessante que esteja bem levinho, porque como a aquarela ela é uma técnica que pede transparência, se você deixar o seu desenho muito marcado, isso vai aparecer, né? Então assim, às vezes nós queremos um efeito mais transparente e ficar com grafite marcado não fica muito legal na aquarela, a não ser que você queira realmente criar esse efeito. Então, uma técnica é essa de transferência, passando o grafite por trás da sua referência e em seguida cobrindo toda a referência e o grafite vai passar para o seu papel. Uma outra forma também é utilizar uma mesa de luz. Essa mesa você pode comprar pela internet. Eu não tenho essa mesa, por quê? Porque eu utilizo o meu computador como se fosse para realizar essa projeção. Então você precisa de uma superfície que tenha uma iluminação e um ambiente um pouquinho mais escuro. Eu te recomendo que você apague as luzes do local, feche janelas se precisar, porque se o ambiente estiver claro, essa técnica não funciona muito bem. Então já apaguei a luz aqui no meu quarto e eu vou posicionar a minha folha de aquarela em cima da tela. Então, como vocês podem perceber, eu consigo observar o desenho e também, passar por cima para criar o meu esboço. É uma técnica também bem prática. Então, essas duas técnicas são bem basiquinhas, mas elas te ajudam a criar o seu esboço sem que você precise de fato desenhar a sua referência. Gente, para começarmos a desenhar do zero a nossa xícara, nós vamos precisar de alguma coisa que nos ajude a criar um círculo, que ele fique bem certinho, né? Bem preciso. Eu estou utilizando o compasso, mas você pode utilizar um copo, um pires, o que você precisar. Então, estou marcando um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem enxergar. Eu criei aqui, um círculo, um compasso. E agora eu vou criar um outro círculo um pouquinho para o lado, que vai ser a borda da minha xícara. Então, dá um pouquinho assim pro lado, não é nem 1 centímetro, talvez meio centímetro. Você vai, criar outro círculo. Aqui vai ser a borda da nossa xícara. Criando agora o círculo de dentro e o círculo de fora, nós vamos criar a asa da nossa xícara, né? Que é onde nós seguramos. Então, como ela tá de cima, nós vamos ver só uma estrutura parecida com essa forma aqui que eu estou fazendo, como se fosse um retângulo. Eu gosto de deixar essa parte aqui um pouquinho mais fina e essa daqui um pouquinho mais grossinha no final.
Então essa aqui é uma estrutura bem básica, bem simples para quem está começando. Círculo maior, um círculo um pouquinho menor só, onde vai ser a área do café e a asa da xícara. Agora que já temos a estrutura toda pronta, nós vamos tentar desenhar um pouquinho os detalhes. Não precisa se preocupar muito, porque a tinta vai cobrir e depois você pode passar por cima, retocar, não tem problema, não se preocupa muito com essa parte. Mas basicamente, eu vou delimitar uma área aqui, onde vai estar mais escuro, que vai estar aparecendo a parte preta do café, né? A parte do marrom mais escuro. E em volta vão ter espuminhas. Então eu vou delimitar só algumas áreas aqui que eu quero que fique aparecendo como se fosse o fundo do café mesmo. E o resto vai ter espuminha. Na área que tá toda preta, você vai observar que não vai ter nenhum tipo de bolha, nenhuma espuminha. E nessa parte aqui que é o marrom um pouco mais claro, nós vamos ter várias bolhas. Então é interessante que você faça as bolhas um pouquinho maiores. Bolhas maiores. E bolhas também menores. Sem seguir nenhum padrão, que é bem aleatório. Então você vai ter bolinhas pequenas, bolhas um pouco maiores, formatos mais arredondados, formatos mais ovais, até uns formatinhos assim, ó, mais orgânicos. Então vai criando as suas bolinhas. Eu gosto também que tem alguns espaços que tem umas bolinhas bem pequenininhas. E você vai preenchendo seu cafezinho. E agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, só para vocês poderem ver onde que eu tô fazendo, mas para não ficar tão extenso. E prontinho, temos nosso esboço criado da xícara de café vista de cima.